Fala, meus queridos, Marco Oliveira aqui do canal Cabana Luteadora. Que prazer estar falando com vocês aqui novamente. E hoje eu quero tratar de um assunto que é dúvida de muita gente: diferença entre poço artesiano e poço semi-artesiano. Mas antes disso, eu queria reforçar o convite para você se inscrever no nosso canal, totalmente gratuito. Isso ajuda a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo e dá mais ânimo para a gente estar levando esse conteúdo para mais pessoas. Hoje eu queria falar com vocês sobre a diferença do poço tubular. Ele é popularmente conhecido como poço artesiano. É errado falar poço artesiano? Não, não é. Mas o nome correto é poço tubular, para o popularmente conhecido poço artesiano, poço tubular profundo, que é acima de 100 metros, é um poço bem profundo, e tem um poço popularmente conhecido como semi-artesiano, que é o poço tubular raso. Ambos são perfurados com a broca, a perfuratriz. Então, eu até fiz algumas anotações aqui para mim não esquecer de nada e passar todos os detalhes para vocês. Antes de qualquer coisa, deixar claro, não sou geólogo, não tenho empresa de perfuração de poço. O que eu tenho é uma loteadora e o que eu vou falar para vocês é o que eu vivo na prática, tá? Então, vamos falar sobre o poço semi-artesiano. Tá muito na moda qualquer pessoa comprar uma maquininha aí, comprar umas hastes, uma broca e vamos furar poço semi-artesiano. A grande maioria sem licença, sem outorga, sem nada. Isso pode dar problema? Pode, tá? Pode. Então, mas vamos deixar esse aspecto documental de lado. Vai ter um vídeo que eu vou fazer só por conta disso, vou tratar só disso, mas hoje vamos falar só do poço propriamente dito. O poço artesiano, como eu acabei de falar, um poço raso. Ele é poço de 20 metros, 25 metros, 30 metros já dá água. E por quê? Porque ele é perfurado só na terra. Ele atinge as águas superficiais, que é aquela água da chuva, quando chove, chuvas torrenciais, aquela água infiltra no solo e faz um depósito ali. Então, são águas superficiais. Por isso que o poço, às vezes um poço semi-artesiano de 20 metros dá a mesma quantidade de água de um poço tubular profundo de 150 metros. Às vezes dá até mais água. Por quê? Porque são águas superficiais. Então, qual que tem um trenzinho, os meninos passando na rua aqui. Mas qual que a desvantagem do poço semi-artesiano? Desvantagem é que, por ele atingir as águas superficiais, essas águas estão sujeitas à contaminação. Então, se tiver qualquer coisa em roda ali que gera contaminação do solo, vai passar para a água. Por exemplo, vamos supor que tem uma lavoura perto, lavoura de milho, soja, feijão. Hoje a gente sabe que tem muito agrotóxico, tem que jogar, senão não produz, fazer o quê? Então, o teu poço semi-artesiano ele vai estar sujeito à contaminação por esses agentes. Outra coisa, se tiver uma granja, um chiqueiro, alguma coisa perto, um curral, aqueles dejetos ali vão contaminar a tua água. Então, o poço semi-artesiano, a desvantagem é essa, a contaminação da água. Quando perfura o poço semi-artesiano, você obrigatoriamente tem que fazer a análise da água, para ver se vai dar potável ou não, tá? Por ser águas superficiais. O encamisamento é 100% do poço. Encamisamento que a gente fala é o tubo, no caso do poço semi-artesiano, o tubo de PVC que a broca vai furando e você vai colocando o tubo. Porque ele é furado na terra, senão vai desmoronar. Ele é furado na terra e na primeira camada de rocha mole, só quem viu sabe como que é. É uma pedra mole, então tem que encamisar. Geralmente eles fazem isso com tubo de PVC, que é mais barato, tá? Então o tubo tubular profundo,
Ele é um tubo, ele é um poço profundo. Ele atinge águas profundas, não atinge o lençol freático, como muita gente acha. O lençol freático é muito profundo, é muito profundo. Então o poço tubular profundo, ele atinge a fenda da rocha, que tem a água ali. Essa água é resultado do acúmulo de muitos anos, muitos anos. Por quê? Quando chove, até essa água chegar lá embaixo, gasta. Nossa, essa água que está embaixo é muito antiga. É muito antiga. Então, daí a probabilidade de dar água mineral. Por quê? Porque essa água corre na rocha lá embaixo. Ela está sujeita ao contato com vários minerais. Alguns benéficos, outros podem ser até maléficos para o nosso organismo, dependendo da quantidade que tem essa água. Então, geralmente, o poço tubular profundo, a água é praticamente 100% potável, mas o certo é fazer uma análise para ver se os índices desses minerais não estão muito elevados, o que vai prejudicar um pouco a saúde humana. Mas poço tubular profundo é poço de 100 metros para frente. Então, ele vai perfurar aquela camada de terra, vai perfurar a camada de rocha mole e vai perfurar na rocha até achar água. Então, na rocha, ele vai perfurando até achar água. E o encamisamento se dá só na camada de terra e da rocha mole. Por quê? Porque na camada de rocha mesmo, a própria rocha já se torna a camisa. Então, não precisa descer o tubular. A própria rocha já é a cimentação, já é o isolamento natural. Então, esse poço, ele traz uma água límpida, espetacular, praticamente mineral, e muito difícil, dificílimo se falar em contaminação, porque ela está a 150 metros de profundidade, ela corre dentro da rocha, ali numa fenda da rocha. Então, essa água, ela é a mais indicada para o consumo humano. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, a vantagem do poço semi-artesiano é o preço, é o baixo custo. O pessoal está usando muito. Desvantagem: a maioria desse pessoal que fura não tem documentação nenhuma, não tem registro nenhum. Então isso pode dar problema, questões ambientais e tudo. O outro problema maior é a contaminação. O poço artesiano, que é o tubular profundo, para você perfurar ele, você precisa de uma autorização. Aqui em Minas, que é onde eu já perfurei poço, a gente faz esse procedimento junto ao IGAM. Mas eu vou deixar um vídeo falando só sobre isso, do que eu vivenciei na minha prática. Então, o poço artesiano, o poço tubular profundo, ele é totalmente regulamentado. Tem uma série de requisitos, principalmente do lugar onde ele se encontra. Por quê? Exemplo: ele não pode estar a menos de 500 metros de uma nascente, ele não pode estar a menos de 200 metros de outro poço tubular profundo. Então, ele é um poço que você precisa de uma série de documentos e autorizações para você perfurar. E é um poço mais caro, Por exemplo, eu perfurei 2 poços tubular profundo em 2 empreendimentos meus. Em um empreendimento, ele deu com 114 metros de profundidade. Cada haste que vai colocando na ponteira da máquina tem 6 metros, então é intervalo de 6 em 6 metros. Então, o primeiro poço que eu tive a oportunidade de perfurar deu com 114 metros, deu 3.500 litros de água por hora, isso com o teste de vazão. Para vocês terem uma ideia, eu tive que revestir 36 metros, que é a camada de terra e de rocha mole. Quando começou a camada de rocha compacta, eu perfurei mais 78 metros, na pura rocha. Então, 78 metros perfurado na pura rocha até encontrar água, somado deu 114 metros. O que eu furei recentemente em outro empreendimento, ele deu com 156 metros. Esse poço, até eu vou gravar um vídeo contando a história desse poço, que é muito interessante. E esse poço foi 114 metros na pura rocha, e 42 metros eu tive que revestir. Mas
Você tem ideia do que é perfurar um poço? 114 metros na pura rocha. Na pura rocha. A água desse poço deu tão cristalina, mas tão cristalina, que eu tenho certeza que é água mineral. E deu também 3.500 litros de água. A marca é pouco? Não, é bastante. Dependendo do lugar onde é escasso de água, como era esse poço lá, é bastante água, 3.500 litros. O que vai comandar é o tamanho do reservatório que você vai colocar. Então, se o poço der menos água, reservatório maior. Se o poço der mais água, reservatório menor. Então, a diferença básica do poço artesiano para o semi-artesiano é, de cara, a profundidade, a forma de revestimento, a forma de perfuração, que no semi é só na terra e no artesiano é na pura rocha. O preço, obviamente, porque a parte que é revestida, você vai pagar a perfuração e vai pagar o revestimento. Quando chega na rocha, você vai pagar só a perfuração. Embora que de uma certa profundidade para frente, muda o preço do metro perfurado. Então, basicamente é essa diferença. E queria pedir a vocês que continuem acompanhando o nosso canal, que eu vou trazer mais uns 2 ou 3 vídeos falando de poço artesiano, porque os meus poços artesianos, quando é perfurado, eu fico junto no local. Então eu vivencio aquilo na prática e eu vou trazer para vocês na prática. E esse empreendimento que a gente perfurou o nosso último poço, que é o condomínio Alto da Praia, do meu parceiro Onésio de Freitas, município de Carmo do Claro, tem uma história muito interessante que eu vou contar para vocês em outro vídeo. E vou gravar um outro vídeo também, dando uma pincelada nas licenças que precisa para o poço semi-artesiano. Mas é isso que eu queria falar com vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.